pessoal! Nesta aula abordaremos os assuntos cerne da unidade 2 do nosso material, o controle social e a transparência na administração pública. Comecemos falando acerca do controle social. Com o regime de redemocratização no Brasil, emerge a urgência de novos agentes na seara pública e na batalha pela instituição e alargamento de direitos sociais. Nesse período, implantou-se um campo de luta ao redor da criação de um novo modelo institucional para a administração pública, que surge através de questionamentos e críticas em relação às práticas históricas até o momento, adotadas e pautadas pelo centralismo e verticalismo político-administrativo. Neste sentido, avolumam-se as reivindicações em prol de uma ampliação da participação social nos processos decisórios, bem como maior ampliação dos espaços públicos. O tema descentralização político-administrativo surge como um desses instrumentos que poderá promover uma maior aproximação da população e controle desta sobre os atos da administração pública. Contudo, ao termo descentralização, vincula-se diversas interpretações. Dentre elas, se destaca a de um processo de distribuição e redistribuição dos locais de atuação do poder, ou dos escopos de decisão, ou seja, das atribuições inerentes a cada esfera de governo, bem como das formas para exercer o poder, os recursos humanos, financeiros, físicos, etc. Ocorre que a descentralização se vincula em maior parte à democracia, sendo compreendida em alguns casos como um elemento essencial para a harmonia na distribuição de bens e serviços. Então, para que ocorra a consolidação da descentralização em processos de participação popular, torna-se essencial a existência de pré-condições, dentre elas a manutenção do acesso geral da população às informações relevantes para a gestão, a garantia de abertura de espaços para a participação de pequenos segmentos nos conselhos de direção e que os processos de gestão e tomada de decisões sejam transparentes. Cabe oportuno acrescentar, neste quadro participativo, o cidadão, que deve ser definido com base no princípio essencial da dignidade da pessoa humana. Dignidade esta que deve ser um dos pilares de sustentação da República, aduzida e fortalecida como princípio fundamental, pois o que se busca de fato é verificar se a descentralização afirma o fortalecimento da esfera local, alargando a autonomia política e administrativa dos estados e dos municípios, permitindo assim a integração e participação da população na atividade administrativa. Ademais, ao suscitar a esfera da descentralização, de participação e de controle, percebe-se um sistema diversificado de aspectos, o que demonstra que esse debate deve ocorrer tanto no campo político como teórico-conceitual. Atualmente se vive em um momento sem precedentes, em que se tenta moldar o Estado em um instrumento eficaz para o exercício efetivo da cidadania. Neste viés, procura-se o equilíbrio entre os modelos burocrático e gerencial, buscando assim conscientizar o próprio Estado de que seu objetivo é atender ao cidadão, disponibilizando a ele amplo controle sobre os resultados das ações da máquina estatal. Ou seja, o bem-estar do cidadão é o objetivo de qualquer atuação do Estado. Dessa forma, com efeito, o princípio da participação popular se materializa no momento em que o cidadão, a despeito de um interesse exclusivamente individual, objetiva o bem comum, na busca por melhorias coletivas. Trata-se da participação do povo no governo, seja por meio de elaboração conjunta de políticas públicas, debates, compartilhamento de responsabilidades e também através de muitos métodos disponíveis no ordenamento jurídico. A efetiva participação popular é a base de um Estado democrático de direito. A participação do indivíduo na vida política
é um modelo eficiente do desenvolvimento popular. Os países mais desenvolvidos possuem um controle social latente, uma vez que os cidadãos se preocupam com a aplicação das verbas públicas. A participação popular, então, é instrumento indispensável para o fortalecimento da democracia. Portanto, é necessário que se integre a sociedade ao contexto sociopolítico, com resultados diretos na incorporação de práticas que alavancam o controle social. Os princípios fundamentais elencados no título 1 da Constituição Federal objetivam a estruturação do Estado em bases democráticas e fortalecem o valor da expressão controle social, definida como o poder da sociedade. De certo, para o aperfeiçoamento da democracia brasileira, deve o próprio Estado aproximar a sociedade do controle da administração pública. Nesta senda, com a reabertura democrática do Brasil, os instrumentos de controle social desenvolveram-se gradativamente, pautados nos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Nessa conjuntura, acentua-se a relevância das Cortes de Contas, com o primórdio de viabilizar a atuação no controle pela sociedade. Com efeito, no âmbito da administração pública, controlar consiste em analisar se a efetivação de uma dada gestão num determinado exercício administrativo financeiro não se desviou dos objetivos que orientam a finalidade pública a ser perseguida pela atividade governamental sem olvidar da legislação e dos princípios básicos do setor público. Diante da complexidade das estruturas político-sociais do país, em especial da conjuntura de tanta corrupção, a atuação da administração pública não deve limitar-se ao controle institucional. Requer, assim, a participação da coletividade e da população no controle e na fiscalização dos recursos públicos, verificando continuamente as ações governamentais e exigindo a aplicação adequada dos recursos arrecadados. Nesta seara, a participação efetiva da população é imprescindível para a melhoria do desempenho dos órgãos estatais de controle, tornando importante que os brasileiros não concretizem sua cidadania somente pelo exercício do voto, mas também que interfiram na construção conjunta de uma sociedade mais igualitária e democrática. Destarte, deve ocorrer uma transformação na consciência de toda a coletividade em prol da superação de uma visão egoística da política e, consequentemente, engendrar um crescimento qualitativo no engajamento da sociedade, nas práticas de controle social e participação popular. A participação da sociedade em debates, em diálogos e por meio de controle social é fundamental para garantir a efetividade dos objetivos das políticas públicas, que atendam às necessidades primordiais da sociedade, em prol da melhoria e segurança dos serviços disponibilizados à população. Com efeito, a integração da sociedade no controle social fortalece a implementação das políticas públicas, tornando-as mais efetivas quanto ao concreto cumprimento das necessidades sociais e do interesse público. Outro sim, o controle social colabora para a democratização da administração pública, através da junção dos agentes sociais, quais sejam os cidadãos no controle social através da ótica particular de suas necessidades e objetivos individuais. De fato, a atividade do controle social fornece uma compreensão do cenário atual, tanto para gestores quanto para os sujeitos insertos na sociedade, visto que, diante deste envolvimento, todos eles, através de suas necessidades individuais, analisam e identificam a relevância do diálogo. Para fortalecer o exercício do controle social nas políticas públicas, resta indispensável superar conflitos que restringem a atuação da participação popular. Entre os principais objetivos, encontra-se a necessidade de superar uma cultura política com caráter soberano e autoritário existente nas relações históricas de poder no Brasil.
Muitos governos corroboram, em princípio, com a participação, no entanto, na prática atuam sem levá-la em conta. Ademais, é necessário reduzir sobremaneira as desigualdades de classe, sexo, raça, território, educação que impedem o direito à participação popular e, consequentemente, tornam relevantes as desigualdades no acesso aos espaços e às informações de maneira clara e adequada, dispondo aos ditos desiguais a facilidade de acesso aos seus instrumentos da administração pública. Finalmente, no que concerne aos locais de controle social, estes devem ser fomentados e melhorados através de um trabalho entre governo e a população, bem como se deve também robustecer a transparência das informações e dados acerca das políticas públicas, como alicerce primordial da participação social. Os principais instrumentos de controle social no Brasil são os Conselhos de Políticas Públicas, os observatórios sociais, o orçamento participativo e as audiências pública e consulta. É sabido que no Brasil atualmente os conselhos foram criados por diversos sujeitos integrantes da sociedade, acadêmicos e políticos, com uma das principais mudanças institucionais ocorridas durante o período de redemocratização do país. Nesse viés, a vontade estava vinculada à diretriz da medida, que, de acordo com os investigadores, tornava os conselhos arranjos institucionais profundamente promissores no sentido da reforma democrática do Estado. No panorama conceitual, os conselhos são locais públicos compostos de membros representantes da sociedade, de caráter deliberativo e consultivo, com o escopo de criar e controlar a atuação das políticas públicas de cada setor social. Existem nas esferas de governo federal, estadual e municipal alguns exemplos de conselhos públicos, dentre eles Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Controle Social do Bolsa Família, Conselho do Fundeb, Conselho de Assistência Social.